quero contar uma história para você. Um conto de fadas, um conto de encantamento. Só que eu quero lhe dizer uma coisa antes. Todo conto de fada sempre manda um recadinho pra gente. O recadinho dessa história que eu vou contar está muito preso à amizade. Que na amizade tem 3 fatores que são importantíssimos. Que é a fidelidade, é a confiança e é o perdão. Vejam se vocês descobrem, nessa história que eu vou contar, esses ingredientes que fazem uma grande amizade. Há muito tempo atrás, num lugar bem distante daqui, um príncipe acabara de fazer 18 anos. Ele era o herdeiro do reino. Chegou para o seu pai e disse: meu pai, eu quero a sua autorização para sair dos limites do Palácio Real. Eu quero ir conhecer as aldeias, os vilarejos. O pai perguntou: mas meu filho, por quê? E o filho disse: majestade, bem sabeis que eu sou o seu herdeiro e que eu não quero que aconteça nunca de um dia ter que ocupar o seu lugar. Quero que você seja eterno, meu pai. Mas se algum dia acontecer, eu quero estar pronto para ser um bom rei como tu és. Então eu preciso conhecer o povo, preciso conhecer teus súditos. O pai ficou encantado com aquilo. Disse: nossa, meu filho tão novo, já preocupado em bem servir seu povo. O pai permitiu que ele fosse. Ele então vestiu-se com roupas plebeias e misturou-se na multidão. Chegou num vilarejo, conheceu várias pessoas, andou, procurou, travou conhecimento com muita gente, até que um dia ele conheceu José. José era filho do sapateiro. José mostrou-se um rapaz também muito bem informado de tudo, pois levava o príncipe para lugares onde ele dizia: olha, aqui está precisando água, ali nós não temos esgoto, ali está faltando isto, está faltando aquilo. E o príncipe começou a ver em José, quem sabe, um futuro ministro seu quando ele fosse o rei. Ao chegar no palácio num desses dias de andanças, chegou para o pai e disse: meu pai, eu queria sua permissão para trazer José para viver conosco aqui no palácio. E o rei disse: meu filho, quem tem que dar autorização é o pai dele, não eu. Então foram falar com o sapateiro, e o sapateiro achou ótimo, porque era uma maneira de o filho viver num ambiente mais nobre, mais confortável, e lá foi José viver no palácio real. O príncipe tinha uma irmã um pouco mais nova do que ele, com quem ele dividia o tempo ocioso, que ele agora não tinha mais. E ela estava aborrecida por ter perdido a companhia do irmão. Pensou, se eu armar alguma coisa para mandar esse José para fora do palácio. Lá no dia seguinte, que teve esses pensamentos maldosos e maliciosos, ela pediu à dama de companhia dela que fosse chamar José para vir até os seus aposentos. A dama de companhia foi. José disse: nossa, que coisa estranha. Virou-se para o príncipe e disse: sua irmã está pedindo minha presença lá nos seus aposentos. Isso é muito estranho. Ora, José, que isso? Deixe de ser maldoso. Você agora é nosso convidado. Vai ter com ela precisa de um pouco de atenção. Mas não se demore, que eu quero sair para cavalgar. Lá foi José. E a princesa ocupou José durante 1 hora inteira, falando de fitilhos, de lentinhas, de bordados, de músicas, até que dispensou o rapaz. O príncipe disse: nossa, José, você demorou, sua irmã me prendeu. Saíram. No dia seguinte, a mesma coisa aconteceu. Lá veio a dama de companhia dizendo que a princesa pedia a presença de José. O príncipe disse: olha, não se demore, é o que eu estou pedindo. E lá se foi ele. Mas nesse dia, a princesa ficou com Dom José durante 2 horas inteiras, com aquela mesma conversa de menininha tola. Quando ele saiu, o príncipe disse: olha, amanhã, se ela mandar chamá-lo novamente, eu vou permitir que você vá. Se você voltar imediatamente, se você demorar 1 segundo a mais do que eu acho que seja o possível, eu vou mandar você embora do palácio. Eu não estou gostando dessa história. E no 3º dia, ela mandou buscá-lo e ele foi.
e ela o prendeu por 3 longas horas. Quando ele saiu, o príncipe já tinha ido falar com o rei e pediu ao rei que dispensasse a presença de José. Ele não estava gostando do comportamento do amigo. O rei obedeceu ao filho imediatamente, porque tinha toda a razão. Aquilo não podia continuar. Só que os príncipes, sempre que se veem sem aquilo que eles queriam ter, eles adoecem e se trancam no seu quarto e não comem, e não querem mais brincar, não querem mais julgar, não querem mais cavalgar, só querem ficar ali, presos em seu leito. Com isso foi definhando, e o rei começou a ficar preocupado. E sabia muito bem, Sua Majestade, que o único remédio era trazer José de volta. Conversaram com a filha, pediram que ela não chamasse mais por José e mandaram buscar. E o rei deu inclusive a José o título de Dom. Dom José agora estava novamente no palácio. Mas quando o príncipe soube que José ia voltar, imediatamente se recuperou, pegou o cavalo e saiu cavalgando pelo pasto afora. Até que num determinado momento ele encontra no chão uma abóbora enorme. E daquela abóbora uma voz que dizia: o que daqui sair a José pertence. O príncipe ficou: o que é isso? E novamente a abóbora falou: o que daqui sair a José pertence. O príncipe desceu do cavalo e foi tocar na abóbora, e imediatamente a abóbora desapareceu. Ele novamente montou no cavalo, foi para o palácio, e doido que chegasse o dia seguinte, que José estivesse lá, para que eles fossem ver aquilo novamente, para ver se aquilo acontecia. E aconteceu. Quando chegaram os dois naquele mesmo ponto, lá estava a abóbora, com aquela voz dizendo: que daqui sair a José pertence. José então se dirigiu à abóbora e colocou a mão. Quando ele colocou a mão, a abóbora se abriu, e de dentro da abóbora saiu a mais bela princesa que vocês possam imaginar. Ela era lindíssima, lindíssima. Seus cabelos, seus olhos, não havia nada naquela princesa que não fosse realmente muito bonito. Mas acontece que a voz dizia que daqui sair a José pertence. Então, obviamente, ela estava dirigida a José. Mas José notou que os dois, o príncipe e a princesa, se entreolharam, e uma faísca, como se Cupido tivesse lançado uma flecha. E ele entendeu que, por mais que aquela princesa fosse destinada a ele, o amor tinha existido entre o príncipe e a princesa. Bondoso que era, José disse: meu caro amigo, dou com toda a honra a mão desta princesa para você em casamento. Os dois agradeceram muito, se abraçaram e saíram dali saltitantes. Mas a princesa disse: estou um pouco cansada, vamos sentar no tronco desta árvore e descansar um pouco. O príncipe sentou-se ao lado dela, abraçaram-se os dois, e José sabiamente se afastou. Afastou-se José e ficou embaixo de uma árvore de galhos frondosos. E num dos galhos, 3 rolinhas. A primeira rolinha falou: aquela princesinha está pensando que vai se casar com um príncipe e um dia vai se tornar rainha. Coitada, ela vai ter sede, vai pedir para beber água no rio e a água está envenenada e ela vai morrer. Agora, quem isto ouvirem contar, em estátua de mármore irá se transformar. José ficou pasmo com aquela notícia. E mais pasmo ficou quando a segunda rolinha falou: e ela pode se safar da água do rio, mas se safar da água do rio, quando for tomar sopa na festa do casamento, vai usar uma colher de ouro, e esta colher estará envenenada e ela vai morrer. Agora, quem está ouvindo contar, em estátua de mármore vai se transformar. José respirou fundo. Como ele salvaria aquela pobre criatura? Ele teria que se transformar em estátua de mármore se ele contasse. E nisso a terceira rolinha falou: e pasmem, meninas, se ela se safar da água e da colher, não terá escapatória, porque na noite de núpcias, uma serpente venenosa vai empurrar a janela do quarto, vai descer pela parede e vai
matar a nossa princesa querida e ela vai morrer. Agora quem isso ouvir e contar, em estátua de mármore vai se transformar. José, não sabendo o que fazer, aproximou-se do casal e eles imediatamente levantaram e a princesa disse: estou sedenta, preciso tomar água. Vamos fazer uma pausa que eu preciso tomar água. De verdade. Deu tosse, que saco. Dá pra cortar? Ai, que droga. Tudo bem, poxa. Quer que repita um pedacinho? Não, pode continuar antes, não. Quando José viu que a princesa queria beber água e o mais próximo era o rio, ele disse: não, não, por favor, não faça isso. Não quero que você se sacrifique de andar até o rio. Vá andando com o príncipe para o palácio que eu vou buscar a água para você. E ele então deixou que os dois se afastassem, fingiu que tinha ido ao rio, voltou correndo e disse: ora, princesa, mil perdões, eu fui até o rio, peguei a água, tropecei, caí, a água foi-se embora. Mas agora estamos tão próximos do palácio que beberás água lá mesmo. Então tinham se safado do primeiro presságio, que era a água envenenada do rio. Chegando lá, o príncipe apresentou aos pais a sua noiva e ela foi muito bem recebida. E naquele reino tudo acontecia muito rápido. A mãe, rainha, disse logo: vamos preparar este casamento para hoje mesmo, que seja feito um jantar maravilhoso. E lá tudo foi preparado. E José chegou para o príncipe e disse: por favor, eu não posso me sentar à mesa com vocês. O que é isso, José? Você é meu padrinho, você é meu amigo, tem que se sentar ao meu lado na hora do jantar. Não, por favor, eu preciso mesmo ficar servindo junto com os serviçais. O príncipe achou aquilo muito estranho, mas concordou. Então, quando foi servida a sopa, que a princesa pegou da colher de ouro, José veio como uma flecha com uma colher de prata e disse: minha princesa, por favor, use a colher de prata que combina mais com seu traje prateado. Ela sorriu e trocou de colher. Tudo estava correndo muito bem. Mas e a história da serpente? Ainda tinha o terceiro presságio, que era a serpente, que iria estar na noite de núpcias, no quarto de núpcias. Mas José não tinha outra saída. Chegou para o príncipe e disse: eu vou lhe fazer um pedido. Sei que é estranho, sei que é muito estranho, mas eu preciso dormir esta noite no quarto com vocês. O príncipe disse: você só pode estar louco. Como você faz um pedido dessa natureza para mim? Você está muito estranho, não quis se sentar à mesa, agora está querendo dormir no quarto com a gente? A princesa, parece que movida por uma intuição, disse: meu marido, que agora já era um marido e mulher, meu marido, deixe-o ir. Ele foi tão bondoso me ofertando a você, nos apaixonamos no primeiro olhar, mas lembre-se, eu era destinada a ele. O príncipe, fazendo cara feia, no xoxo, acabou consentindo. José então pegou uma adaga, escondeu em sua bota e foi se deitar num cantinho do quarto, bem longe da cama do casal. Aí ele ficou acordado, fingindo que estava dormindo, de olhos fechados, esperando os acontecimentos. De repente, lá fora, ele começa a ouvir um rastejar de alguma coisa estranha, subindo pela parede do lado de fora, tocando a janela e abrindo-a no impulso e descendo pela parede. Ele pegou a adaga e já cortou-lhe a cabeça. Era a serpente venenosa. A serpente morreu ali na hora, mas 3 gotas de sangue pularam e foram parar na testa da princesa. José recolheu aquela serpente, enterrou-a, limpou o quarto todo, e quando tudo estava pronto, que ele foi se retirar, viu as 3 gotas de sangue na testa da princesa. Pegou seu lenço e foi limpar aquele sangue. Quando ele estava abaixado sobre a princesa, limpando seu rosto, o príncipe acorda e diz: maldito! Era isso que tu querias, abusar de minha mulher? Saia daqui agora e amanhã serás degolado.
E não teve outra sentença possível. No dia seguinte, lá estava José pronto para ser degolado. O rei dirigiu-se a José e perguntou: você tem alguma coisa que queira dizer? E José disse: sim, majestade. E começou a contar a história das rolinhas. E quando ele contou a história do rio com a água envenenada, transformou-se em mármore até a altura dos joelhos. Continuou contando e contou sobre a colher, e transformou-se em mármore até o peito. Nisso, o rei, a rainha, todos já começaram a chorar e a ver a desgraça que tinha acontecido. E ele conta a terceira parte, que era da serpente, e ele se transforma inteiramente numa estátua de mármore. O príncipe se agarra àquela estátua e chora, e sacode, e pede que perdoe, mas nada podia ser feito. O príncipe então pega aquela estátua e manda colocá-la na frente do palácio, bem no meio do jardim. E agora, todos os dias, ele sentava-se ao pé da estátua e ficava ali chorando, pedindo perdão. Nessa altura, a princesa engravidou. E já estava quase na hora da criança nascer, e todo dia o príncipe, naquela coisa de sentar-se aos pés da estátua de José e chorar e pedir perdão, até que no último dia da gestação da princesa, uma pomba branca veio voando e pousou no ombro de José. E o príncipe ouviu a pomba dizer: se confiares em José, se degolares teu filho, José reviverá. Confia em José. O príncipe ficou aterrorizado. Como degolar meu próprio filho? Eu não posso fazer isso. Mas a voz da pomba batia no ouvido dele: confie em José, confie em José. E nisso, uma ama aparece na porta trazendo a criança. Alteza, Alteza, olha quem chegou, o seu filho nasceu. Ele não conversa, pega a adaga e tac, degola o filho, a cabeça cai ao chão, José renasce. José renasce, desce, pega a cabeça, cola ao corpo. A cabeça se cola ao corpo. A criança olha para José e abre um sorriso maravilhoso. E no pescoço da criança nada mais existe a não ser uma fina linha vermelha, imperceptível. Nisto a rainha vai saindo, a princesa mãe vai saindo e diz: José está vivo! E o príncipe diz: todos estão vivos. Ela, sem entender muito bem o porquê daquele todos, corre e os abraça afetuosamente. E nisto, a princesa, a irmã do príncipe, que sempre tivera recolhido dentro de si um arrependimento terrível por ter feito o que fez com José, e ainda mais agora, vendo que José tinha sido sacrificado por um engano, por tanta bondade que ele tinha no coração, ela agora também sentia por ele uma faísca como aquela que a princesa e o príncipe sentiram quando ela saiu da abóbora. Eu não preciso contar para vocês o resto dessa história. Você já sabe. A princesa casou-se com José e todos foram felizes para sempre.